Uma das coisas mais estranhas da vida relacionadas à economia é a inflação. O preço das coisas sempre está aumentando. Tanto os nossos salários quanto os preços do passado eram surpreendentemente diferentes do que eles são hoje. Lembro que quando eu era pequeno eu conseguia, com R$ 1, comprar um bom sorvete. Hoje, não se consegue comprar nem um picolé com esse valor. A mesma coisa aconteceu com um tão famoso Kinder Ovo, que já chegou a custar 50 centavos e que hoje custa no mínimo 12 vezes mais. Vocês lembram que o salário mínimo no ano 2000 era de R$ 151 reais? E o que para mim, o mais impactante é olhar folhetos antigos, como esse daqui. A unidade do pão já custou 5 centavos e 500 gramas de café já custou R$ 2,60. Incrível, não? Mas por que a inflação acontece? Quais são as suas causas? Existem basicamente 4 motivos. O primeiro motivo é por conta da diminuição da oferta, que gera repasses de curto prazo de produção, que acontece principalmente pelo aumento no preço das matérias-primas básicas e no preço do combustível. Esses recursos são finitos, então, quanto mais pessoas usando o mesmo recurso ao redor do mundo, mais caro ficarão tais recursos. Além disso, como essas commodities são atreladas ao dólar, se nossa moeda se desvalorizar, naturalmente os preços ficarão mais caros. Sem falar no aumento dos salários e de imóveis, que também jogam o custo de produção para cima. As empresas podem segurar esse aumento de custos por um tempo, mas chega um momento que elas precisam repassar esse aumento para os consumidores, que pagarão um valor maior pelos mesmos bens. O segundo motivo é devido ao aumento da demanda, que é quando o número de pessoas querendo o mesmo produto aumenta. E como quem oferta o produto não consegue aumentar a produção rapidamente, acontece um aumento dos preços. Um exemplo típico é dos alimentos chamados sazonais. Frutas, verduras, legumes e o próprio leite têm sua produção bem variada durante o ano, normalmente baixando a oferta no inverno. Se a demanda por tais produtos permanece a mesma, ou se até aumenta, é inevitável que os preços subam. E falando em aumentar a demanda, vamos para o terceiro motivo, que é a queda da taxa de juros. Se as taxas de juros ficam muito baixas, fica mais barato pegar um empréstimo para comprar um carro novo, ou a nossa casa dos sonhos. Mas, se muitas pessoas começarem a fazer a mesma coisa, e se a produção não aumentar, voltaremos ao nosso segundo motivo, que é o aumento da demanda, que aumentará o preço desses bens. A queda dos impostos também tem essas consequências, mas, como nunca vimos isso acontecer nesse país, deixaremos isso para daqui a algumas décadas. E ainda falta o quarto motivo, que é a injeção de dinheiro na economia pelos governos. Assim, as pessoas terão mais dinheiro para gastar. E quando tem muita gente querendo comprar coisas, mas poucas pessoas têm para vender, voltamos novamente ao nosso segundo motivo. Aumentará a demanda por tais produtos ou serviços, que aumentará os preços. Os governos mundo afora muitas vezes buscam estimular a economia por meio dessa ferramenta, seja literalmente imprimindo mais notas e as colocando em circulação de alguma forma, ou aumentando a dívida do governo, ou, além disso, dando abertura aos bancos para que eles façam mais empréstimos. Em todos esses casos, a quantidade de dinheiro em circulação aumenta. Mas, se nada for feito, isso com o tempo vai diminuir o valor de cada nota, porque teremos mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos, ou seja, os preços só serão puxados para cima. No longo prazo, imprimir dinheiro não enriquece a população, já que você não criou nada a mais do que já criava. Para que toda a população realmente enriqueça, um aumento da produtividade também precisaria acontecer na mesma medida. Então, apenas injetar dinheiro na economia é uma medida arriscada, mas que está sendo tomada pelos governos. No passado recente, isso deu certo, mas até quando isso continuará dando certo, ninguém sabe. Mas então, por que a inflação pode se tornar um problema? Quando ouvimos sobre inflação, sempre ouvimos um valor. A inflação subiu, o IPCA foi de 3% nesse ano, o IGPM foi de 5% esse mês. Mas o que isso quer dizer é que na média o valor subiu essa porcentagem. Algumas empresas tentam aumentar o salário de todos os funcionários baseados nessa informação e pensam que o problema foi resolvido. Mas não, existe um grande problema aqui, é que nem tudo aumenta de preço na mesma velocidade e na mesma taxa de crescimento. Isso cria uma instabilidade, já que alguns grupos podem ser muito prejudicados em detrimento de outros. Vamos voltar ao folheto aqui. Uma pessoa que no ano 2000 ganhava o salário mínimo comprava um pão por dia, que daria R$ 1,50 por mês, que era 1% do seu salário. Agora hoje, supondo que o pão custe 60 centavos, essa mesma quantidade de pães representa 1,7% do seu salário, ou seja, o preço do pão subiu mais que o salário mínimo. Se a mesma coisa acontecer com outros produtos básicos, como o arroz, o feijão e o macarrão, isso se torna extremamente complicado,
porque é a população mais carente quem vai sofrer mais. Outro grande problema da inflação é com aquele dinheiro que guardamos. Se você manter todas as suas economias embaixo do colchão e esperar algumas décadas, aquele dinheiro que daria para você comprar uma mansão só servirá para você comprar um terreno. E olhe lá ainda. E o colchão não é o único lugar onde é péssimo deixar seu dinheiro. Na poupança do seu banco também não irá agregar muito, já que a inflação fica maior do que o rendimento, fazendo com que o valor do seu dinheiro também caia. Ou seja, inflação alta é ruim para quem economiza, é ruim para quem guarda dinheiro para o longo prazo. Não é à toa que o brasileiro, em geral, tem enormes dificuldades para pensar no longo prazo, já que fomos ensinados pelos nossos pais que passaram por períodos de inflações terríveis, que chegaram a 50% ao mês. No fim das contas, a inflação é o reflexo da instabilidade da vida. Preços aumentam porque não conseguimos entender completamente toda a complexidade da economia. Há sempre algo que não foi previsto, algo dando errado ao redor do mundo. Pode ser uma pandemia mundial, ou um período de seca interminável, ou qualquer outra coisa, mas há sempre coisas fora do nosso controle e que nos afetam. Precisamos buscar ser profissionais cada vez melhores e também investir com consciência. Buscar fazer a nossa parte para que a produtividade global aumente, o que é, em última instância, nossa maior arma contra a inflação. Um grande abraço